Olá, olá. Tô esperando. Olá! Olha lá, a Nutri acabou de entrar. Oi, Mari. Falei de você esses dias. Bem-vinda. Tudo Olá! bem? Tudo e você? Tudo jóia, tudo ótimo. Eu adoro essa parte de ficar acenando. Ah, eu te respondi, né? Eu falei, eu tô aqui, mas você não me viu. Eu falei, ai meu Deus, agora eu tenho que sair. Tá tão novo, normal, né? Que a gente acha que tá ao vivo literalmente, né? Exato. Eu já tava aqui, oi. Aí eu falei, nossa, eu não tô online com ela ainda. Ai, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Pra gente se apresentar. Sabe o que eu queria saber fazer? Colocar aqui o nome da nossa live. Mas eu não É sei. quando você Será que é aqui? começa. É na hora que. Quando eu come... Na verdade, na hora que você começa. É. Aí, quer entrar, sair e entrar de novo? Tem pouquinha gente ainda? Não. Quer? Não, porque a gente vai falar de uma coisa tão gostosa que eu acho que várias mulheres estarão conosco. É? Então É. tá bom. Você tá bem? Bora. Eu tô ótima, graças a Deus, tudo muito bem. Que bom. A gente tem bastante coisa para conversar hoje, eu acho, né? Vai ser bem proveitoso. Nossa, você sabe que eu tô há 4 anos para fazer esse movimento na minha vida, né? Uhum. Há 4, não. Há uns 3 anos para fazer esse movimento. Então é legal porque é um momento importante para mim, sabe? É um momento pessoalmente importante para mim. Isso é Porque muito. não é simples a gente aceitar, né, esse processo desse olhar para o nosso físico, nossa saúde, para o nosso mental, para o nosso espiritual, é bastante desafiador. Sim. E também o Então, que priorizar, né? mas quando olha, é isso. Eu tô assim de coração aberto e louca para contar para todo mundo, porque dá vontade de gritar, de tão gostoso que é Que quando a delícia. gente se. E essa é uma live, Amanda, que de todos os assuntos, né? Particularmente, esse é um pessoal meu. Então, o meu convite a você, ele não é só para que a gente possa colaborar com todas as meninas que estarão conosco, os Uhum. homens também, mas que depois nos assistam lá no feed, mas é também para a gente mostrar que acontece com todo mundo, né? Com E sem certeza. ajuda é muito difícil, né? Sozinho não Sim, precisa, sim. A né? gente não precisa passar por nada sozinho, na verdade, né? A gente escolhe passar sozinho, mas é o caminho mais difícil e mais longo também. Né? Sem E às dúvida. vezes a gente acha que consegue, mas até consegue, mas as linhas são muito mais tortas do que São, deveriam, né? Eu são, acho que a gente já pode se apresentar, né, Fabiola? Tem bastante são. gente que tá entrando. Primeiro Vamos. você, por favor. Começo. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece ou está me seguindo agora ou é seguidor da Amanda, meu nome é Fabiola Suto, eu trabalho com Theta Healing. Então, Theta Healing é uma técnica que trabalha todas as nossas emoções, acessando o subconsciente, através da onda cerebral Theta. Então, eu te conduzo para uma meditação guiada, super simples. Eu fiquei 20 anos no mundo corporativo, eu falava, meditar, imagina, isso é só para quem, né? Não, eu também sou ansiosa, eu também tenho as minhas crenças, é super possível. Então, a gente faz essa meditação, é uma horinha de olhinho fechado, onde a gente acessa o subconsciente e traz suas memórias, seus choques, suas emoções que estavam lá guardadas. Eu chamo que a gente é aquela que a gente vai para debaixo do tapete,
né? E ou não lembra, mas impacta na sua vida, ou você não tem ainda preparo para lembra, mas não tem preparo para acessar, né? Não sabe o que faz com aquilo. Então é uma técnica que eu gosto muito, porque é muito rápida, são resultados assim enormes, rápidos, mas né, da lista de coisas, você começou dizendo, né, das prioridades, olhar para essa que a gente vai falar agora, de fato não era a minha prioridade. Ei! De fato não era a minha prioridade, mas eu sabia que uma hora ia ter que chegar. E a prioridade também está muito ligada ao que é bem profundo, né, Amandinha? Eu não estava ainda muito disposta a ver, então a gente vai falar sobre isso, porque acontece com todo mundo, é bastante comum. Então, a Tem Amandinha, gente, para estágios, quem está né? chegando, é a convidada Nutri, a Nutri que disse, muito Eu bem-vinda, mesmo. que transforma Obrigada. corpo, mente e espírito junto comigo. Verdade. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou nutricionista, tenho uma linha um pouquinho diferente, né? Eu sou nutricionista terapeuta integrativa, então a minha linha não é de dieta prescritiva. A gente trabalha a mudança global da pessoa como um todo, né? A mudança de vida, de comportamento, porque a comida, ela tá muito intrínseca na gente, né? Não dá para separar as coisas. A gente não consegue separar essa Eu relação não tô te com um vendo cardápio. muito. Tá ruim? No- Tá, Tá ruim? Será que tá ruim só a internet? Tá... Vê se melhorou. boa pergunta. Eu dei uma. Melhorou? Não tô te vendo, eu tô te escutando. É? Será que as pessoas também não estão me vendo? Carol, diz aí. Alguém ajuda a gente. É, alguém ajuda a gente. Porque eu tô vendo você super bem também. Eu me Então, vejo e vamos te embora. vejo. Então, vamos embora. Vamos embora. Então, eu trabalho com essa parte de. É uma nutrição mais holística, né? A gente olha o todo, não olha só o prato como comida e acabou, né? Tem muitas questões envolvidas. Nós somos seres humanos e nossos sentimentos estão em tudo. Então, essa é a linha que eu trabalho. Eu, né, sem proibições, sempre resolvendo as coisas da melhor forma possível, que é com a tratativa diária das pequenas mudanças, né? Então, isso essa é a forma que eu trabalho. Você sabe, Amanda, que eu até te conhecer, eu tinha um certo não, um total preconceito. Por quê? Porque era isso, eu falava, gente, eu não quero olhar só pro meu prato. Até que eu entendesse, né? Eu sabia que era alguma coisa dentro de mim, que não era Uhum. só o meu prato. Mas aí eu ia na nutricionista, ela olhava pro meu prato, eu falava, gente, isso tá incompleto. Mas até eu também me conhecer, eu achava que era o prato. Aí o que acontecia só com o prato? Durava aquilo um mês, né? 2 meses, uma maravilha. Depois disso, eu falava assim, não, né? Tem muito mais, além, né? É muito Então, além. tem que me olhar como um todo, porque não é só minha rotina no momento em que eu sento para me alimentar, mas é o porquê, o que vem antes de eu me alimentar. Como eu tô antes de sentar para me alimentar, né? Então, nossa, eu já rodei, assim, juro, umas 12 nutricionistas, porque ninguém me via, ninguém me enxergava, né? E aí, queria saber, o que você come? Anoto o que eu como, eu falo, você perguntou como é que eu tô? Assim, o que eu tô me sentindo? Qual foi o gatilho da minha emoção? Por que até Exatamente. eu quero estar aqui, emagrecer, mas emagrecer por quê? O que eu vejo no espelho e olho o quê? Exatamente. Quais são Olha, seus foi super. sentimentos, né? Quais são suas dores? Ninguém pergunta isso, é raro, né? Ninguém O profissional. pergunta, é bem raro, é bem raro. Claro, tô falando ninguém aqui sobre um coletivo, mas ninguém sobre onde eu já fui. Então, Exatamente. eu sempre precisei de mais, né? Então, a Amanda, ela tá aqui com a gente porque ela traz o mais, que eu, Fabiola, pessoalmente, acho que é o que funciona, né? Funcionou para mim, como eu trabalho também com terapia, e entendo e trato também muitas questões, muitas crenças que fazem esse desbloqueio. E aí, a gente une com essa alimentação que a Amanda traz e fica aquela coisa maravilhosa. Eu falo, não, a gente tem que mostrar isso para as meninas, para os meninos, trazer um pouco dessa sabedoria integrativa, que eu não quero mais falar terapia, porque a gente expande tanto, né? É verdade, é muito gostoso. É muito É, gostoso. É muito gostoso. E assim, quando a gente olha o indivíduo como um todo, a gente não se preocupa, porque é o que eu sempre falo, a gente tem que se preocupar com o chocolate que a pessoa come, a gente tem que se preocupar o que está acontecendo para ela comer aquele chocolate naquela quantidade. Porque não tem nenhum alimento que te engorda, não existe um alimento que te engorda.
O que te engorda é um comportamento repetido, né, diariamente excessivo. E a gente precisa entender por que esse comportamento acontece. E quando a gente entende isso, tudo funciona. Porque a gente mexe no que precisa, na raiz, né? Nossa, é uma clareza, assim, e falando sobre o chocolate, me lembrei agora de um comportamento repetitivo que eu tinha, que era, a minha filha nasceu, os prazeres, né, eles acabaram ficando um pouco... Eu foquei o prazer na comida, porque eu tinha que cuidar dela, né, e aí eu falei, gente, não dá pra sair, aquele período pós, pós-maternidade. E aí eu me lembro que a Rafaela e ela ia dormir e eu falava assim, ai meu Deus, eu posso comer. Porque você tem que inspirar, né? Você tem que dar o exemplo e tá. E aí aquele prazer, como estava diminuído, a minha, assim, era uma chave que virava. Ela ia dormir, eu falava assim, agora eu vou comer o chocolate, agora eu vou comer. E aí eu passei a comer, Amanda, super tarde, para me dar prazer, né? Porque eu não via prazer algum acontecendo em volta, a não ser a função mesmo de trabalhar com... Do trabalho mesmo que um filho dá nesse início, né? Sim, Só sim, que aí o que aconteceu? Ele virou um hábito. E ele virou assim, eu só consigo dormir quando eu como. exatamente. Então era uma loucura. E a minha ceia, né, que você, né, com certeza deve comentar, teve fome, tá tudo bem? A gente ceia alguma coisa mais leve? Não. Era aquela coisa para, sabe, me encher de prazer, ocupar aquela carência que eu tava do mundo exterior, né? Porque eu tava só, era bebê, 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 bebê. E aí aquilo foi se transformando num comportamento repetitivo, de uma necessidade enorme. Assim, eu não conseguia dormir, Amanda. Eu ficava assim, mas eu não comi nada. E não era fome, É. era uma coisa absurda. O corpo vai gerando hábitos, né? E essa coisa, por exemplo, que você comentou do prazer também, isso acontece muito com quem vive de dieta. Por exemplo, a pessoa vive de dieta e ela acredita. As pessoas que acreditam até podem comentar aqui que as coisas para quem tá de dieta não são coisas gostosas, é coisa sem graça, né? Então, por Uhum. isso que acham que torrada pode, que, enfim, coisas que não tem graça, bolacha, água e sal é ok, porque é ruim. E aí a pessoa faz o quê? Ela vive aquele tédio alimentar que a gente chama. Ela vive numa clausura alimentar. E aí, nos Exato. finais de semana, nos momentos que ela tem liberdade, ela come aquilo que dá prazer para ela. Mas eu falo, a pessoa não aprendeu que ela pode ter prazer sempre, que é uma coisa que dá para ter todos os dias. Então, a gente vive nesse presídio de eu só posso comer coisa que é sem graça, porque o que é sem graça é da dieta, sabe assim? É um pensamento pequeno de dieta que tá incutido na gente, infelizmente. Né? A pessoa tá sem prazer. E também já existe uma coisa fisiológica, né, Fabiola? No final do dia, nossa serotonina tende a cair, porque a secreção dela é na parte da manhã. Então, nossa, aquela sensação de excitação, ela vai diminuindo. E aí, se eu não tô bem alimentada, se eu não tô É, bacana, meu corpo vai buscar prazer. É o momento que o bicho pega, né? exato, É aí que o bicho pega. exatamente. E aí exatamente. E aí eu fui buscar entender aonde estava essa minha falta de prazer, né? Porque nessa época eu me divorciei, né? Então eu me separei, eu cuidava da minha filha, era eu e minha filha. Então por isso a demanda que existia na minha vida, né? A rotina era muito maior, era brutal e a única escolha era cuidar dela, obviamente. E aí eu Óbvio. ficava me sentindo nessa jaula que você falou. E não é uma jaula, não era nem a jaula da dieta, que eu acho que elas são bastante comparáveis. Ela era a jaula da logística. Então eu me jogava no trabalho, ou me jogava em alguma função que você tem aí, e de repente você fala: chega, agora eu mereço. Brava da vida, né? Para não falar outra coisa, e você se dá o direito ao luxo daquilo. E uma coisa que eu venho olhando é que exatamente isso, você precisa dessa dopamina também, né? Dessa sensação de prazer. Seu cérebro fala, ai, que delícia, eu me dei um presente. Gente, e sabe o que eu comecei a me dar? Eu comecei a me dar um alpino por dia. Sério. Porque eu pensava assim, Uhum. um presentinho, eu já ficava feliz, eu não conseguia parar. Se eu parasse de me dar esse prazer, que na época eu coloquei na comida, aí nem existia essa possibilidade, porque ela era a minha única fonte de prazer. E É. aí eu queria muito contar, Amanda, sobre a minha crença. Tá. Gente, me moveu por muito tempo, por anos,
me moveu nesses últimos 3 anos? A crença de que eu preciso... eu mudei de profissão, né? Primeiro eu me divorciei, depois eu mudei de profissão. E nessas duas passagens da vida, eu não queria ser vista. Quanto menos eu fosse vista, quanto mais eu passasse bem pianinho pela vida, melhor. Até que eu me adaptasse à separação, que eu me adaptasse, né, à nova profissão, né, que eu não sentisse que eu queria ir devagarinho, porque o medo do fracasso era grandioso, né? Porque eram dois papéis muito importantes, o papel de mãe e o papel da profissional. Eu não podia falhar Sim, nos dois, né? Porque aí o que seria de mim? com Então, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso ficar quietinha aqui, eu vou me proteger. E aí, eu comecei a ter a crença de que se eu engordasse, né? Essa capa de gordura seria uma proteção, que ninguém ia me ver. E aí, ninguém ia me ver mesmo, entendeu? Primeiro, que terapeuta não pode ser bonita, né? Eu tinha essa crença também. Segundo, vai que alguém se é em você cima de mim, né? e eu tô trabalhando, tô feliz, eu amo fazer isso, não confunde, né? A outra Exato. coisa era, eu vou no bar, por exemplo, algum restaurante, não me vê, não me vê. Não quero, eu quero comer, eu quero desfrutar da minha amiga, eu quero estar ali tranquila. E aí eu Uhum. comecei a entrar nesse fluxo de me proteger e de me abastecer emocionalmente via comida. Então, claro, se eu não me relacionava com ninguém, gente, né, vamos lá, não é com ninguém, mas só para a gente entender a falta essa falta que estava me fazendo, né? Né? Esse amor próprio que eu perdi naqueles anos. Você tá me vendo? Tô, eu tô. Travou pra Você tá me você? vendo? Tô. Bom, então tá. Um pouco. E aí eu acabei. Eu não pertencia, né? Eu tava ali numa vida profissional nova, eu tava Vê se numa melhorou. vida amorosa. Melhorou. Numa vida amorosa nova, era tudo novo e eu não pertencia a nada ainda, né? Então eu comecei a criar esse mecanismo de eu vou me proteger porque eu tenho que ser forte, né? Então, se eu for forte, eu venço. E a fortaleza, essa força, ela foi traduzida em tamanho de braço mesmo, sabe? Em tamanho de É super natural. corpo. Em bate no peito que eu vou, em corpo físico e não em força espiritual, mental, né? Em Sim. força física mesmo. E eu não vi. E a coisa foi passando. E a vida foi seguindo, e eu fui comendo, e cada vez mais naquele comportamento noturno, né? De, ai, agora eu posso. E outra, ninguém tá me vendo. Ai, que ótimo, vou poder comer o que eu quiser. Era Exatamente. maluquice. Né? Maluquice não, gente. Né? Foi muito comum. E aí, hoje eu tô. E sabe, e aí você tem que ter, gente, você ganha, né? Uma coisa que as crenças elas fazem, que a gente tem que muito se perguntar, é assim: o que eu tô ganhando com isso? Quando você tem um comportamento padrão, você sempre está ganhando alguma coisa. Então, como eu disse, meu comportamento padrão de comer, de engordar, era para quê? Para eu ganhar essa proteção, né? Que esse véu da ilusão, essa minha cabeça aqui, projetou de que se eu ficasse gordinha, maravilhoso, tava tudo certo. Então, e a gente sempre precisa ter uma outra coisa que eu conto, que é o gatilho, né? Por alguma razão, você tem um despertar. Que às vezes é uma fala de uma amiga, às vezes é você se olhando no espelho, o que já é raro, né? Porque a gente começa a distorcer a imagem. Opa, peraí. E sabe qual foi a minha cura? Né, o meu despertar para isso foi olhar para minha filha. Quando eu olhei para minha filha e eu vi a minha filha engordando um pouquinho cada vez mais, que ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Depois eu ponho ela para vocês. Aí eu comecei a olhar, falei, gente, o que eu tô fazendo? Porque ela começa a ser o seu reflexo, né? Porque a sua Exatamente. casa, É o a que sua você, é o teu rotina, costume, é o que vai passar pra ela. Não adianta ser diferente. dúvida nenhuma. Aí eu falei, opa. Tá, eu me enxerguei, porque até então eu não me enxergava. E a minha filha tem uma moça, claro, que cuida dela para poder trabalhar. E aí esses dias eu dei uma série de roupas para ela, ela fez assim, Dona Fabiola, a senhora entrava nessa roupa? Eu falei, eu entrava. Ela falou, ela tá comigo desde que a Rafa nasceu, né? Ela fez assim, mas como a gente não percebeu?
Pois Falei, é. a gente não percebeu. Pois E é. assim, e aí uma outra coisa, Mundinha, que eu fui trabalhando autoconhecimento, me sentindo feliz internamente com o que eu estava me tornando, né? Com a minha sabedoria já, que eu falei assim, ai, gente, o que é um corpo físico? Para! E fui largando ainda, entendeu? Isso é importante a gente conversar também. Quando você concluir, eu vou falar algumas coisas. Pode falar, eu já concluí que tá bem tá, Concluiu? ok. Primeira coisa que essa de não se enxergar que você falou, não queria ser vista, né? Esse comportamento que você teve, ele é muito comum também em casos que a pessoa sofre algum tipo de abuso sexual. Porque ela, tanto pro muito quanto pro pouco, tanto a anorexia quanto quando a pessoa tá muito obesa, o que acontece? A anorexia, eu vou ter um corpo de criança, então eu vou me proteger de homens. Existe esse pensamento. E existe a pessoa que engorda muito porque você vira. É muito feio falar, mas você fica disforme, né? Que é a forma que a gente explica aqui. Não fica com formato de corpo feminino. E essa disforme não deixa os homens te olharem como uma mulher. Isso também te protege. Isso acontece em vários casos. Acontece em desilusões amorosas. Eu não quero mais ser vista, para mim chega. Então, existem esses gatilhos e eles são muito reais, né? E eles são muito reais. Muito, muito, e cada vez mais, né? O que eu tenho de Muito paciente reais. que sofre abuso é uma coisa É muita coisa, é muita gente. muito E real. assim, essa coisa que você falou da filha também, é uma coisa que eu sempre trago em consultório quando eu vejo uma paciente muito, que a gente tem alguns pacientes muito difíceis de trabalhar, né? E eu tento falar, pensa no teu futuro daqui 10 anos, como é que vai estar a tua relação com a tua filha? Você vai conseguir ser para ela tudo que você quer ser, fazer com ela tudo que você quer fazer? E às vezes aquilo que dá um estalo também no paciente. Porque a importância maior é estar com a pessoa. E aí, isso que você falou agora, é uma coisa que eu gosto muito de tocar no assunto, que é o seguinte: eu trabalho com uma nutrição não prescritiva, com uma nutrição mais livre, só que isso não quer dizer que estamos a favor da obesidade, gente. A obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada como tal. Né? Isso é muito importante ser falado. Por quê? Hoje a gente tem aquela ideia de corpo livre. Se você tá bem, a ideia de corpo livre é esteja bem com você, independente do seu formato, né? Mas ter uma doença, estar obeso, por exemplo, acarreta vários problemas. Pressão alta, diabetes, enfim, N questões, questão cardíaca. Então a gente precisa tratar, né? Precisa tratar disso. O que acontece quando a gente trata disso? A gente traz a pessoa para a realidade mesmo, de falar, nós temos que emagrecer pela saúde. Aí as pessoas dizem aquilo que você falou. Ah, mas eu já tô pensando só no meu espiritual. Mas aqui na Terra, a tua casinha é teu corpo. E se a sua Exato. casinha não tiver, né? E se a sua casinha não tiver cuidada, você não tem como fazer o seu melhor. E eu não tô dizendo para você ter um corpo incrível, ser a Gisele Bündchen. Não, é você estar saudável. Estar dentro de um peso saudável que você consegue executar suas tarefas. Então, isso é importante ser falado, né? Exato. Muito Exato. importante. E eu penso muito nisso hoje. Mas é muito Sim. engraçado. Essa coisa da gente olhar para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. Eu fiz um ensaio fotográfico para ter algumas fotos para usar aqui no meu Instagram, né? Eu até eu tava com a crença de que se eu olho a partir do momento de que eu olhei para dentro, que eu entendo que, meu Deus, existem um universo maravilhoso a ser descoberto, né, e acolhido, que é a sua alma, o seu espírito, e isso é tudo que faz você, eu esqueci da parte do corpo, eu esqueci do lar físico. Exatamente. É sua E casinha, aí né? eu falava assim, eu não preciso tirar foto. Imagina que eu vou tirar foto. O que é foto? Eu nem quero foto, eu só quero saber agora do que tá além, né? Só que não, a gente fala tanto dessa tríade, né? Corpo, mente, espírito. E aí eu mesma tava me esquecendo dessa parte, que é a parte física, que é muito importante. E não é pro outro, é pra você. Não, é Né? pra Então você. não adianta você querer, meninas e meninos, caiu a ficha agora, eu preciso emagrecer porque eu tenho uma festa, ou caiu a ficha porque eu tô começando a namorar. Não. Verão. Verão tá chegando. Verão, nossa, meu Deus. Essa me É um, enlouquece. Nossa. é um despertar muito maior, é você olhar no espelho. Inclusive, vou contar para vocês, eu não me peso. Né? Por que eu não me peso? Porque o meu trabalho, tá? Falando sobre mim. O meu trabalho lá, sempre é sobre você. Eu falo muito. Falando sobre mim, o meu trabalho é eu me olhar no espelho e falar assim, eu tô feliz, eu tô sorrindo, eu tô bem, eu tô me sentindo alegre, eu tô ativa e eu consigo brincar
Isso me importa. Claro, eu vou para um bar, né? Onde antes eu queria me esconder. Num restaurante hoje eu não quero mais. E tá tudo bem na minha profissão. Eu já aceito que as pessoas podem ser do jeito que elas quiserem, de hippie a luxuosa. E tá tudo bem. Exatamente. Claro, porque quando a gente começa algo novo, a gente cria, né? A gente tem aqueles receios. Será que pode ser Sempre existem assim? barreiras, né? Mas pode Será que tudo pode ser mesmo? assim? Será que pode. E Exato. que Mas tudo eu é posso ser eu esse? mesmo, né? Vou me aceitar assim mesmo? Claro que Exatamente. vão te aceitar assim mesmo. Só que o outro só vai sentir essa aceitação, essa coisa fluida, gente, quando você se aceitar. E Isso, Fabiola, o que é muito importante também de falar é, gente, aceitação não é conformismo. São duas coisas diferentes. Não é porque eu me aceito que eu não posso melhorar. Eu me aceito, eu tenho defeitos, eu tenho isso e isso para melhorar. Não quer dizer, já que eu me aceito, tá bom assim, não vou fazer uma vírgula para mudar. Não, a gente é, tem que sempre querer melhorar, né? Então isso é bem bacana da gente tocar também aqui, né? é. E aí eu pego algumas clientes, claro, que estão que tem, né? Ou eu ainda estou lidando com essa crença minha, né? Com relação à gordura, esse poder que eu traduzi na gordura, no tamanho, essa força física. E eu tenho muitas clientes que vêm para mim assim também. Então tem paciente que fala, Fabi, eu não consigo emagrecer. Aí eu já, não, vamos achar falta. O que está faltando aí? Por que você não se Exato. enxerga? Né? Aonde isso começou? Porque do que você precisa se proteger? Que foi, por exemplo, o meu caso, né? Então, por que você não aceita? Por que você precisa se destacar dessa forma? Porque às vezes a pessoa engorda para ela se destacar. Né? Sabe aquela porque gordinha é mais engraçado? Então se eu Exatamente. adoro, né? Então cria esse estereótipo, aquela pessoa engraçada, ela acha que ela tem que ser gorda para ser engraçada. Que se ela Ou cria emagrecer, vai perder. Ou cria coisas do tipo assim, por exemplo, que eu já vi até em consultório, né? A paciente tem uma irmã que é linda, então ela tem o papel de irmã linda e eu tenho que ser irmã feia. Não, vocês podem ser duas irmãs lindas, tá tudo bem. Não precisa um só ser bonito, cada um é da sua maneira. Porque uma tem que ser pobre e a outra tem que ser rica. Não, gente, você é um ser individual, você não tem que ser menos que ninguém, né? Porque, eu tenho que ser diferente, tá bom, mas do seu jeito. Esse tipo de comportamento é muito nocivo e às vezes a gente pratica sem notar, sem perceber. E aí, em consultório, a gente trabalha detalhadamente cada uma dessas questões, né? Porque são muito pessoais. Cada pessoa tem os seus porquês para agir como age, né, Fabiola? Sem E isso dúvida é nenhuma. muito, Sem muito dúvida sério. Você nenhuma. viu que tinha uma perguntinha aqui Deixa eu da ver. Luciana? Eu também penso, mas quando me dou por mim, já comi. Qual a situação para mudar esse gatilho? Eu vou falar do meu lado, tá? E se você quiser depois falar do teu lado, você pode falar também. O que eu costumo fazer nesse sentido de comer sem perceber? Antes de comer, a gente pensa, a gente volta para a consciência. Eu penso assim, por que eu vou comer isso? Eu estou com fome? Eu quero comer? Eu quero fazer o quê? Se eu percebo que eu tô com um pensamento distorcido com a comida, de eu tô comendo porque eu não tenho o que fazer, ou enfim, a gente vai para uma outra coisa. Eu costumo falar, para tudo, vai escutar uma música que você gosta, vai assistir um episódio da sua série favorita, para entender de verdade se aquilo é fome, que momento é aquele que você tá passando, né? O primeiro passo para trabalhar com esse gatilho é você entender aonde você está. É entender o que você está sentindo. Aí depois a gente vai trabalhar na redução dos alimentos que você tem excesso ou no comportamento excessivo. Mas a primeira coisa é trazer para consciência, tá? Sempre, sempre. E isso aconteceu comigo. Então, por exemplo, todas as vezes que eu namoro, eu sou magra. Todas as vezes que eu termino, eu engordo. Olha que curioso, é o contrário. Né? É, Então todo mundo fala pra mim, você tá namorando, né? Eu falo, tô, porque você tá tão linda. E não é porque eu estou namorando. Não é porque eu tô querendo ficar bonita pra ele, é porque eu me abasteço do sentimento do amor, né? Uhum. Ou seja, a minha carência, ela passa a não existir. E a minha fome, né? Ela foi muito tempo relacionada a essa minha carência. Então, a hora que eu deitava na cama, eu deitava sozinha. Então, o que eu vou fazer? Comer. Porque aí, tô legal. Aí eu senti aquele quentinho na barriga, ao invés do O coração. Eu quentinho. senti um Sim. quentinho. E aí, passava. Até o dia que eu falei assim, peraí, se esse comportamento é sempre assim, eu tô me abastecendo. A comida, ela vem não pela fome, ela vem pela necessidade emocional de me sentir acolhida, querida, amada.
Aí, então, é isso que você mesma falou. Você para, olha pro prato. Não, eu não tô com fome e se eu tô me sentindo carente, hoje eu consigo falar isso pra mim, né? Se por alguma razão naquele momento eu tô me sentindo carente, vamos ligar pra amiga. Gente, amigo, familiar, gatinhos, companheiro, parceiro, marido, né? O que vocês tiverem, acessem. Vai lá, dá um abraço, fica assim. Porque você tá precisando ser acolhida. E você não precisa, uma Exatamente. coisa que eu fiz, Amanda, muito. Eu usava comida para me punir. Uma outra fase da minha vida com relação à comida. Eu me sentia culpada por alguma razão, né? De algo que eu poderia ter dado melhor, né? De mim. E aí, o que que acontecia? Eu me punia. E eu me punia como? Comendo. Que eu vou Tá comer, vendo? comer, 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 porque eu mereço. Eu mereço não ser vista, né? Eu mereço estar feia, eu mereço não me gostar. É nesse lugar que eu tô. É. Então, isso que a Amanda falou, pessoal, é muito importante você olhar para o prato e ver aonde eu tô antes deste prato chegar, né? O que que eu tô sentindo? Porque vocês podem ver, quando vocês estão de boa, né? A gente tá ali com os amigos, a gente nem tem fome. A gente às vezes tá comendo porque a outra tá falando tanto que você fica ali comendo. Mas Uhum. se você parar para escutar e interagir, você não tá com fome, né? É Com isso. aquela fome. Você tá com Hum. ansiedade de chegar a sua hora de falar, de repente, né? É. E às vezes o grande problema também, Fabiola, é assim, hoje em dia muitas pessoas moram sozinhas, né? E aí bate aquela solidão e a pessoa acaba preenchendo isso também com o alimento. Então, o que que a gente costuma fazer nesses casos é também trabalhar. Eu esqueci o nome da moça que perguntou. Ai, Como é que é? é Luciana, né? Se a É, Luciana que Luciana. perguntou na live quiser fazer isso, se chama comer com atenção plena. Comer com atenção plena é um processo que a gente trabalha para a pessoa focar 100% naquele momento. É como se fosse uma meditação, mas comendo. Por quê? Quando eu tô sozinha, eu tenho muitas distrações, né? Eu quero olhar o celular, se tem alguém falando comigo. A televisão é mais interessante. Então eu trago eu para o momento presente. Eu às vezes, muitas vezes trabalho com o paciente para a gente criar uma rotina para quem é sozinho. Você vai acordar, você vai tomar café, você vai fazer alguma coisa, você vai preparar o almoço, deixar pronto, porque a pessoa começa a entender que existe uma vida quando não tem alguém por perto. Né? Exato. Que você é um ser individual. E mesmo morando sozinho, porque muita gente mora sozinho, se joga no sofá e ela fica. E não é o caminho. Isso não é caminho. A gente precisa ter uma rotina, a gente precisa existir antes de querer ter relação também. Então, Autocuidado, né? exatamente. Isso é muito Autoestima. importante. A gente fez uma live, eu fiz uma live outro dia, se vocês quiserem entrar lá no feed para ver sobre autoestima, que é simplesmente assim, autoestima quer dizer o quanto eu me estimo. Então, se jogar no sofá tá legal, ver o Netflix tá bacana, porque é aquele momento, mas não coma, não se puna, porque você tá ali sozinho, não teve algo para fazer naquele momento, ou como eu, né? Agora ela dormiu, é o meu momento, Agora eu tô né? Que existindo, era, né? Tô existindo oi? agora. Tô Eu tô existindo, existindo. né? Então eu Eu posso vou olhar, comer à vontade. porque é muito comum para quem é mãe, não dá tempo de se olhar, né? O que tá errado também, né? A Marcele tá perguntando, e quando o parceiro come, 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 no ritmo dele, é muito, e você tem que brecar e não consegue. E aí você começa a entrar nesse movimento compulsivo também. Tá. A primeira coisa que eu gosto de trabalhar é a autorresponsabilidade, né? A gente nunca pode jogar no outro a responsabilidade que é nossa. Por incrível que pareça, até meio grosseiro parece falar dessa forma, né? Mas Não, assim, a gente precisa ser responsável pelas nossas atitudes. Se o nosso parceiro, se a nossa família não come da forma que a gente acha correto, a primeira coisa que eu sempre recomendo primeira coisa, tem uma conversa sincera com essas pessoas. Olha, eu tô passando por um processo de mudança, ou no caso dela, não sei qual é o caso dela, eu não quero comer dessa forma, eu quero comer menos, eu quero comer diferente. Esse é o primeiro passo, é uma conversa sincera. Não resolveu uma conversa sincera, a gente parte por quê? Pra ação. E o que é a ação? Negar. Eu passo a negar aquilo que eu não quero. Eu passo a fazer uma coisa importante, que é dizer não. Né? Eu preciso falar não para quem tá comigo. é As pessoas bem. têm que entender. É muito importante. Eu não quero comer isso que você tá comendo. E aí, aos poucos, e é um processo. Essa pessoa que tá com você, ela fala, realmente ela tá mudando alguma coisa, porque ela não quer mesmo. Ou ela permanece com o comportamento dela individualizado, ou ela vai mudar um pouco com você.
Porque eu já tive Isso. pacientes que o marido mudou muito mais que a paciente. Ela falou, mano, tô É, impressionada. Tá é, transformado. Falei, eu nunca é, falei com seu marido, hein? Você não me culpe é. dessa mudança. Então, a gente precisa praticar autorresponsabilidade, falar não e entrar em ação. Não tem Você saída, sabe que eu me tá? lembrei sobre isso, né? Eu me lembrei que eu tive um dos parceiros da minha vida que ele teve. Ele se privava de absolutamente tudo, de comer absolutamente tudo. E eu estava nesse meu momento de comer tudo. O Então, eu oposto. tava com ele, o oposto. Eu, para mim, eu não via problema algum em comer e ele via todo o problema em comer. A gente sentava, ele comia peixe, salada e olhe lá no máximo e eu, por favor, o espaguete, numa boa. E assim a gente foi. Só que chega num determinado momento que acaba sendo. A gente está trocando campo energético, trocando ali conexão, né? Vai aumentando a frequência. Então, naturalmente, eu vou olhando pro prato dele e falo, ah, deve estar gostoso. E ele vai olhando pro meu e eu falo assim, ah, eu acho que o macarrão ia bem. E a gente Uhum. começou a conversar, ficar um pouco mais em sintonia alimentar. Muito bem. Até que um determinado dia, ele falou assim: vamos comer no shopping? Falei, claro, vamos. No América. Aí eu penso, mas não precisa comer no América, né? Porque coisas gostosas, ele não come coisas gostosas, né? Uhum. E ele que convidou, era um dia que ele estava super estressado. Olha lá, estressado, vamos comer. Então eu falei, bom, mas vamos aonde você quiser. Muito bem, sentamos no América. Ele me faz assim, Amanda. Você me vê um macarrão com um polpetone, com molho. Aí Anormal. Esse dia foi anormal. esse dia foi anormal. E olha que coisa mais curiosa. Eu fiz assim, um filé de peixe para mim, por favor. Quer dizer, a gente trocou as posições. E, claro, gente, eu sou terapeuta, né? Então eu tô vendo aquilo acontecer. Então eu pedi um filé de peixe, porque também, claro, eu queria um filé de peixe. Mas eu queria muito que ele se libertasse daquilo, né? Aí eu tô comendo meu peixe e ele lá, comendo, comendo. Falei, tá tudo bem, ele tá maravilhoso, tá maravilhoso. A gente acabou, eu falei assim, poxa, por que não se permitir, né, de vez em quando, um pouco de prazer? Por que entrar nessa prisão, nessa coisa que te sufoca, que você não vive ou vive só em função de uma coisa? Nada disso é saudável, né? E tá tudo bem, porque é uma pessoa que faz esporte, que olha para, né, pro que faz, buscou o autoconhecimento, faz terapia, quer dizer, ele olha pro todo, né? Se permitir é tão importante, até para você descobrir o seu próximo limite, aonde você tá, né? Exatamente. E aí ele falou assim, fazia 4 anos que eu não comia essa pasta que eu amava. Falei, meu Deus. É. Então eu falei, poxa, obrigada por ser uma sementinha de transformação, mas vamos olhar com carinho, né? A gente precisa comer pasta todo dia. Mas assim, puxa, que delícia a gente se permitir. E temos que nos permitir. É o que eu sempre falo. Eu brinco com pacientes minhas muito isso, né? Você vai comer algumas vezes na semana coisas que você ama muito comer. E você não vai deixar de comer as coisas que você gosta, mas a gente vai mudar as quantidades para você chegar no teu peso que você quer. E o que Exato. acontece muito, eu sou da linha totalmente diferente das outras nutricionistas. Aí a paciente começa a perder peso, ela fala, Amanda, tem certeza que tá certo? Eu falo, não sei, a perda de peso não veio dos céus. Eu tenho certeza que ela não veio dos céus. Mas que você É, precisa comer o que você gosta, você precisa. Se você tá perdendo peso com isso, é porque. O que acontece, Fabiola, que é muito doido? As pessoas que têm esses comportamentos de. É meio que uma punição também, né? Eu tenho que fazer tudo certo, eu não posso ter prazer, eu tenho obrigação. É uma pessoa que sente. Eu não sei qual é o perfil dele, tá? Mas é uma pessoa que sente muito de obrigações, geralmente. Ele tem que fazer, ele não pensa na parte boa, na parte prazerosa. E às vezes isso é muito negativo, né, para essa pessoa. E ela tem que entender que, como tudo na vida, eu não posso passar o dia inteiro todos os dias no parque, posso? A não ser que você não, seja muito milionário, né? E eu não acredito que você vai aguentar também, passar todos os dias o dia inteiro no parque. Mas eu exatamente, é isso. tenho que ter motivos, né? Eu tenho que ter motivos e tenho que ter momentos. Eu tenho que ter aquele momento que eu sento com a minha família e falo: vamos comer uma pizza? Eu preciso, porque a alimentação, ela é social também. Nós não, eu vou te contar uma coisa que eu sempre gosto de dar esse exemplo. Até os leões caçam, eles caçam por social, por questão social. Você sabia que os grupos de leão
Eles juntos, quando são 40, 30 leões, eles vão em animais grandes como rinoceronte, hipopótamo, para mostrar o quê? Poder. Se o leão tem uma questão social ao comer, nós homens não vamos ter. Então, assim, existe, o social existe, a gente tem isso, não dá para sair. Eu sempre falo isso, não dá para você sair para um churrasco e levar batata doce com frango na mochila, gente. Não dá, Não. não exige essa possibilidade. Você tem que estar E presente vai te lá. fazer tão bem, né? E eu, às vezes, eu falava assim, eu tô tão feliz que agora eu vou me alimentar bem, que eu segui a semana. Mas eu tava tão feliz também que eu vou socializar, que eu estarei com os meus amigos, que só que nem vai engordar, gente. Porque é uma alegria tamanha, entendeu? De poder, e não é Exatamente. comer e encher a cara, mas assim, é uma alegria tamanha de poder viver, sentir viva, me dar um presente sobre aquilo, né? Que antes vinha só da punição. Então, puxa, que aquilo vinha tão gostoso. E eu tenho uma amiga que ela acabou de ter filho e ela também se cobra muito, porque ela fala, eu preciso emagrecer. Gente, acolham o momento de vocês, né? Exatamente. Acolham o que está acontecendo com vocês. Não é sobre somente se olhar no espelho, é sobre um momento, uma vida acontecendo que está mudando, né? E que faz com que você se adapte também um pouquinho, né? Imagina, você passou 9 meses grávida. Aí você passa mais alguns meses para ter, dando amamentando, né? E aí depois você não pode beber um pouquinho, você logo vai entrar no regime. O que vai acontecer com isso? Você vai Exatamente. ficar louca. Não, e mais que isso, né? Eu acho que a gente tem que trazer também, Fabiola, as pessoas para a realidade do momento, porque muitas vezes tem aquela questão muito forte hoje do nós mulheres temos que estar em todos os lugares, né? A gente hoje tem um papel na sociedade, graças a Deus, né? Maravilhoso. Mas eu tenho que Mas entender o são que o meu. todos os papéis. Todos os papéis, só que eu tenho que entender também que eu, como mulher, eu sou a única que posso gerar uma outra vida dentro de mim. Eu sou o único ser que pode fazer isso. Então, é entender que aquele momento que eu não tô como eu gostaria é porque eu gerei uma das coisas mais importantes para a Terra, para a existência. Então, olhar dessa maneira é trazer para o momento, é o que eu falo, trazer para o momento agora. Eu não sou mãe ainda, né? Mas muitas pacientes minhas, eu fiquei com corpo feio depois da gravidez, eu falo, eu sei que deve ser muito difícil, eu entendo, mas pensa em tudo que você fez pelo planeta trazendo essa pessoa para cá. Agora, a gente trabalha o seu corpo. Que o mais Agora importante você já fez, né? é, Então, é esse olhar que as pessoas têm que ter, porque hoje virou uma coisa muito de, eu preciso estar 100% o tempo todo, e não precisa. Você pode ter um momento de, tô tranquila, quero cuidar da minha filha agora, depois eu vou pensar nisso mais a fundo, e tá tudo bem também. Eu, inclusive, não recomendo o processo de emagrecimento para uma mulher que acabou de ter neném. A não ser que ela não possa amamentar, né? Porque, infelizmente, algumas mulheres não podem. E sim, muitas não se sentem mulheres por isso, que também é um absurdo não se sentir. São mulheres de qualquer jeito, né? oh, nossa, E, acabaram de pelo gerar amor de Deus. meu Deus. E não tem nem que se questionar O isso, que é o independente da leite, forma. né? Para depois que você gerou uma vida, gente. Mas enfim, Não, tem o que é leite todo. para quem gerou uma vida, para quem adotou uma criança? Enfim, não tem, né? Não tem como falar sobre esse assunto, Mas é mas desafiador na hora mesmo. eu imagino, deve ser demais. Mas o ponto que eu digo é, não dá para falar de emagrecimento uma mulher que acabou de ter filho. Ela tem muito peso para perder só de amamentar. Muito! Não posso fazer uma restrição ali. Então, isso acontece muito. Eu recebo muita gente querendo emagrecer. Tive o filho semana passada. Eu falo, não, gente, por favor. E essa coisa, né, Amanda, a gente quer emagrecer, né? Uma coisa tão maluca, porque hoje, agora nessa geração, na nossa fase, você tem lá já propagandas de magro, de gente mediana, de gente mais gordinha, e tá tudo bem, né? A liberdade de expressão, você tem que se amar e pronto, é isso que vale, né? E você sabe que no começo dessa mudança de mindset, eu achava assim, não, isso não vai funcionar muito bem. Mas hoje eu entendo, até por uma questão do autoconhecimento, né, gente, do se autoconhecer, né? O autoconhecimento é se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece, a gente se descobre feliz do jeito que a gente é, né? Com um ajustezinho, de repente perder uns 3 quilinhos, mas também fazer uma terapia, mas também, né, se proporcionar algumas liberdades, mas um pouquinho de mais também, né, no meio do caminho. E você se transforma num ser feliz por completo, né? E não bitolado por completo. Porque é isso que eu vejo, né? E hoje os adolescentes, o que tem de criança
anoréxica, bulêmica, né? Uma coisa assim. E é uma coisa que eu discuto muito, porque assim, o que eu gosto de falar? Na nossa época, na nossa geração, a gente é mais velho um pouco do que esses jovens de agora, não tinha celular, pelo menos eu não cresci com o celular na mão o tempo todo. Né? E assim, eu não sabia que uma criança da mesma idade que eu não tinha oportunidade de ir pra Disney quando eu era criança, por exemplo. E eu não tinha conhecimento de crianças que tinham essa oportunidade. Então, para mim, aquilo não tocava na minha vida, porque eu não tinha essa consciência agora com o celular na mão, o Instagram na mão. Você abre o teu celular e você vê uma criança da mesma idade que você viajando Paris, não sei o que lá. Pronto. Falando de viagem, tá aqui, que é uma coisa que eu gosto muito, mas indo mais além. Uma menina de 13, 14 anos que faz um monte de esporte, tem aquele corpo de musa que eles adoram, e você tá lá na escola, você não tem oportunidade, nem tempo, enfim, nem quer fazer aquilo tudo, você começa a se comparar o tempo todo com a outra pessoa. Né? E esse Instagram, né, Amanda, que é É uma cruel, né? cobrança, né? Muito Essa grande vida online, assim, essa vida social, perfeita. de rede social, com esses filtros, né, minha gente? Vamos lá. É tudo muito lindo. A dermatologista é maravilhosa. O corpo, Exato. que agora... quando eu tava maior, a minha amiga falou assim, você quer que eu tire um pouquinho o seu braço? Eu falei, como é que é? Ela falou assim, não, Pepe, que eu vou tirar um pouquinho o seu braço. Eu falei, meu Deus, Pois que é. loucura! A Mas gente é nada é isso real, que né? move hoje, né? O senso estético E virou você uma pode ser coisa popular na rede social e não ter nenhum amigo na vida real, e tá tudo bem. Porque o que importa é as curtidas na foto, né? É quantos seguidores você tem. Então, isso é um ponto muito importante para adolescência. Nunca tantos adolescentes se suicidaram como agora. Porque é uma base comparativa muito grande, as pessoas passam o tempo todo se comparando. Né? Então a gente precisa ajudar para que isso não aconteça. É mais do que nunca, Fabíola, a gente precisa falar: se ame como você é. Você faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. Porque a possibilidade da Amanda é diferente da Fabíola, que é diferente de outras pessoas, e tá tudo bem. Mas seja o seu melhor dentro dela, né? É difícil não comparar quando a gente vê Tanto que vidas perfeitas. tanto que uma das coisas que eu mais trabalho no consultório, que eu mais trabalho, assim, incessantemente, é o amor próprio. Porque, para mim, e a criança interior, né? Que eu fiz alguns posts essa semana, porque para mim são as duas chaves de sucesso de qualquer ser humano, sabe? Eu me amo como eu sou, não quer dizer que eu não tenho melhorias a fazer, né? Ajustes, nada disso. Aquilo que você falou, não é para você sentar e se acomodar. A gente Não é. sempre pode trazer a nossa melhor versão e deve, né? Mas eu tô bem assim, eu me aceito assim. E eu vou fazer de uma forma bastante agradável, amorosa e leve as mudanças. Eu não preciso sair me punindo, né? Me dilacerando, né? Porque quantas cirurgias plásticas, quantas lipoaspiração, quanto, enfim, para que você chegue num modelo que você nem sabe onde você quer chegar. Exatamente. Você não tem nem a consciência se é sobre isso. Por isso que eu falo muito, gente, associar, né, a nutrição com a terapia é uma coisa fundamental para que você encontre a equação perfeita. E aí, claro, se você sai de lá e fala, não, eu tô super bem mentalmente, já tô saudável aqui como, né? Porque tem aquele programa, você é o que você come, né? E é muito verdadeiro. Então, por isso, comam bem, mas tenham prazeres. E aí, depois disso, se você sai do consultório e fala, eu quero fazer uma cirurgia, meu Deus do céu, tá tudo maravilhoso. Né? O ajuste final do físico ainda me é importante, ótimo. Mas se você não tá emocionalmente equilibrado, você vai fazer uma cirurgia plástica e você não vai ficar feliz. Não vai, porque você nunca vai chegar. Eu falo isso, quando eu trabalho perda de peso, que é o que eu mais trabalho em consultório, eu sempre questiono para as pacientes, por que você quer perder peso? Porque isso é muito importante a gente saber. Muito. Ai, mas eu quero perder porque eu quero. Mas qual é o motivo? Porque o que acontece com muitas mulheres? A mulher fala, eu quero perder 10 quilos, exemplo, tá? Aí ela perde 10 e ela vê que não era o peso. Ela fala, não era isso. Vou perder mais 10. Então, mas não é o peso o teu problema. Você não tem nenhuma questão, né, fisiológica alterada. Seu peso tá bem, tá dentro. Por que mais peso? Não, porque eu vou ser mais feliz se eu perder mais peso. Não vai. Você já perdeu 10 quilos. O seu problema é O que outro. tá faltando aí, né? Para você ser realmente feliz. Exatamente. Então, é Nessa importante saber. composição, que às vezes o peso é um ponto, tudo bem.
Mas Exato. eu vejo as pessoas querendo, 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 aí quando alcançam ainda não estão felizes. Gente, Porque não sabe onde tá, né? Não sabe o ponto é encontrar prazer na alimentação saudável. Tem muitos alimentos saudáveis que são deliciosos. Não só alimentos, como receitas também. Eu adoro cozinhar, né? Então eu sempre testo muita coisa. E é, minhas pacientes brincam, né? Tem certeza que isso aqui tá certo, é saudável? Eu sempre falo isso, falo, gente, é saudável, pode ter certeza. Porque é aquilo que eu falei bem no começo. As pessoas acham que alimento saudável é alimento sem gosto. Porque que acontece? Aquele pensamento de dieta da revista, né? Você vai acordar, vai tomar um chá e uma torrada, aí vai pegar e vai almoçar frango com alface, e à tarde vai comer gelatina e não vai jantar. Esse é o pensamento das pessoas. Olha que porcaria viver assim, que tédio. Quando eu no- entendo que comer bem é gostoso, eu falo, eu não imaginava que podia ser assim, dar um despertar na pessoa, porque é, aí você não tem o prazer só no dia prazer. que você vai comer um hambúrguer. Você não vai, eu só vou ter prazer no dia que eu vou comer um hambúrguer. Não, eu vou comer tudo isso que também tô gostando agora e vou comer um hambúrguer também. Eu sempre falo uma frase muito importante que eu quero deixar gravada. A alimentação saudável é mais sobre incluir do que sobre excluir. Se falaram É pra você o verdade, contrário, mentiram pra você a vida inteira. é Mentiram, verdade. tá? Faz todo sentido. Faz A gente todo inclui. sentido. É É, mais sobre incluir. Não é, existe, né, é exclusão. verdade, é verdade. É um ótimo olhar, porque eu me lembro que todas as vezes que eu fui, eu vinha com uma lista de algumas coisas que eu não falei, nem eu sabia o que tinha ali. E é sobre Uhum. incluir mesmo, sobre olhar, ter um novo olhar para sua vida, trazendo e não tirando, né? É Exatamente. E as pessoas verdade. acham fechar a boca, né? As frases que eu escuto muito. É, Preciso fechar a é. boca. Preciso cortar o alimento X. Gente, cortar A alimento que você crença da gosta. nutricionista eu só vou emagrecer se eu fechar a boca dos seus pacientes, né? Só vou É isso. emagrecer se eu fechar a boca. Aí tá. Quem consegue ficar com a boca fechada, gente? Não consegue nem parar de Ninguém. falar, gente. Parar de Ser humano, respirar, parar de ser comer. humano tem que comer, exatamente. Você tem que comer pelo menos 3 vezes por dia. Não tá errado comer, né? Tá É, certo comer. não, tá Tá bem certíssimo. comer. E aí É, são coisas que a gente, infelizmente, tem que trazer em pauta, porque muita gente tem medo da comida hoje. E, gente, não é pra ter medo da comida. A comida não tem nada de ruim pra te fazer. A comida é maravilhosa. Temos 500 milhões de pratos no mundo. Como assim é ruim comer? Né? A é. nossa vida, a gente encontra as pessoas que a gente ama, vai comer junto. Então não pode ser ruim, né? Você É sabe que eu me gostoso. lembrei sobre esse negócio de incluir e tudo mais. Eu. Jejum intermitente. Entrei nesse momento aí 1 hora. Ah, a gente vai ter 7 minutos. Eu comecei a falar bem desse assunto super polêmico agora. Ah, meu Deus. Mas aí vocês procuram a Nutri que disse que ela vai contar para vocês sobre isso. Mas eu acho que todas as tentativas são válidas dentro de um equilíbrio, né? Uhum. Não quero falar sobre isso, porque isso aí vai dar pano pra manga, né? A Nutri que disse, gente. É, o jejum intermitente eu não aplico no meu consultório, porque a minha linha é outra, mas eu conheço pessoas que se adaptaram bem. E é, de novo, cada um da sua maneira. Eu, não é uma coisa que eu me adapto, e muitas vezes eu não consigo lidar com as mudanças que a pessoa tem com o jejum. Mas tem estudo que mostra que é ótimo, e tá tudo bem. Só não é a minha linha. É, você sabe o que eu tinha uma outra coisa para falar. Eu como super saudável, super, eu como super, super bem no quesito da saudabilidade. Mas você sabe que pecava, né, na quantidade, Amandinha. Então era assim, as pessoas falavam, mas como? Você engordou, mas pelo amor de Deus, olha seu prato. Aí, o que que eu fazia? Olha meu prato. Então, não, tá certinho meu prato, eu vou comer mesmo. E eu não tinha me dado conta por anos que eu precisava era continuar com esse mesmo prato, só que, ó, pela metade. Isso também é Ajustando. comum. Muito comum, né? Porque a pessoa acha que, por exemplo, eu sempre falo isso também lá no meu Instagram. Eu passo uma receita de bolo de chocolate mais saudável, mas eu falo, gente, não é porque é saudável que é pra comer até acabar o mundo. Porque as pessoas têm que visão. Ah, é saudável, então eu posso comer até. É, Não, você tem que é comer isso. equilibrado, independente do que seja. A gente está oferecendo um alimento com mais propriedade nutricional, um alimento mais Sim. funcional para você. Mas ele tem calorias e ele também pode te engordar. Então tudo é com equilíbrio. Se eu quero comer um alimento, ele é saudável, então eu vou comer um monte. Também é um tipo de distúrbio. Eu tenho que voltar para o equilíbrio, Flávio. O Não, saudável é igual ao autoconhecimento, né? Você fala que é saudável, você enche a cara daquilo. Você fala que é autoconhecimento, a pessoa acha que agora você virou monja, né? exato. Namastê.
e que a sua É, vida é toda perfeita e tal. Então, se é saudável, tudo pode, se o autoconhecimento, tudo pode. Não, gente, é um processo. Dentro disso tem muita descoberta, né? Tem muito. E somos seres normais, né? Igual a gente está falando do prazer que deve se ter durante a semana. Quem está no autoconhecimento, como eu, também tenho surtos. Não tem, super né? normal, né? Super normal. Né? Inclusive, estou contando o meu surto sobre a gordura para você. É importante falar porque às vezes as pessoas criam uma visão de que, por exemplo, nossa, será que a nutricionista come alguma coisa frita? Gente, eu amo batata frita, eu como às vezes, né? Eu não sou um ser extraterrestre perfeito. Eu tenho uma vida normal, né? Eu saio no final de semana com meu namorado, a gente sai pra jantar. É que eu não como carne, né? Nem carne de vaca, nada que é mamífero. Mas a gente vai comer um hambúrguer. Eu como nas opções que eu gosto e ele nas dele, tá tudo certo, né? Exato. Não tem nenhum problema em comer. Esse que eu quero, o recado que eu quero deixar hoje é esse, gente. Não tem problema comer. Tá tudo Só bem tem comer. que fazer o ajustinho. Exatamente, exatamente. Ajustes finos de que Ai, é gente, vamos melhor. acabando. Tem recadinhos? Não tenho recados, só se alguém quiser perguntar alguma coisa, entender melhor o meu trabalho, vai no meu Instagram. E tem muita receita gostosa e saudável lá também, Tem, né? tem. Fiquem Que à não pode vontade. cair de cara, é É, saudável, gente. Come um pouquinho que é delícia, mas tudo exato. com parcimônia, como dizia minha mãe. Exatamente. Mas se quiserem ir lá, tem muita estratégia bacana também para mudar pensamento, forma de comer, enfim, tem muita coisa lá, muito legal lá no meu Instagram. Eu quero dar recadinho também. Tem uma coisa importante lá no feed sobre criança interior essa semana, alguns posts que os adultos devem ler para você entender um pouquinho como a sua criança virou esse adulto que é você. Isso faz esse estirão, né? Faz uma baita diferença você entender o que é criança interior, né? Para aquele adulto que ainda não teve acesso a essa informação, leia, veja se ressoa com o seu coração, porque para mim, dentro do meu trabalho, é uma ferramenta que eu utilizo muito e é muito linda. As curas são muito profundas. Bom, estou divulgando hoje aula experimental de Theta Healing. Tem curso para você marcar quando você quiser, tem sessão, fiquem à vontade para quem sentir no coração, venha. A Sil tá aí, tô esperando ela para ser minha aluna, a filhota dela já é. Então eu queria agradecer a todos pela audiência. Vai ficar salvo no meu feed, vou passar para a Mandinha colocar lá também. Estamos à Combinado. disposição de vocês, espero ter contribuído, né? Foi uma Eu delícia. também. Obrigada pelo convite, viu? Foi muito bom. Imagina, imagina. Foi um E prazer. nos veremos em breve. Com certeza. Então tá bom. Boa Um noite, beijo, viu, pessoal. pessoal? Boa noite. Fiquem com Tchau, Deus. tchau. Tchau, tchau.